E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje, né, vocês já viram que o assunto é interessantíssimo, mas aí eu gosto de explicar uma questão, né, sobre a introdução que eu faço, que às vezes a galera fala, ai, mas está enrolando na introdução. Gente, eu fiz uma enquete para descobrir, e ela tá correndo, depois se você não preencheu, você olha na descrição do vídeo que eu quero saber mais sobre vocês, o seu histórico, qual é a sua formação. E olha só qual foi o resultado da enquete. Eu verifiquei, né, que 38,3% das pessoas que assistem esses vídeos no YouTube, elas são leigos interessados em aprender mais. 16,6% são leigos que têm interesse em ganhar conhecimento para sua prática, e isso dá 54,9%. O estudante de educação física ela é 8,7% e o profissional é 18,7%, somando os dois dá 27,4%. Qual é o resultado disso? Né, a quantidade de pessoas que não são da área de educação física que assistem meus vídeos, ela é o dobro, mais do que o dobro de estudantes e profissionais da área. Então, por conta disso, né, e depois, se você não preencheu, preenche, que ela tem umas perguntas que é bom para a maneira como direciona o vídeo, eu faço essas introduções. Eu explico direitinho tudo. Por quê? Se for uma pessoa leiga, ela vai entender o contexto. Porque toda a informação que eu passo, ela tem um contexto, né? É uma dissertação. Você faz a introdução, você faz o desenvolvimento e a conclusão. Então, precisa dessa introdução. Então, se a pessoa é leiga, ela vai entender o contexto. Se é um estudante, ela consegue acompanhar bem e até inserir isso no que ela está estudando. E se for profissional, além de tudo que eu falei antes, ainda é uma estratégia para ele ver como ele vai se comunicar com seus alunos e clientes. Porque às vezes a pessoa chega e faz uma pergunta e a galera nem sabe de onde veio essa pergunta. Aí às vezes você desdenha, você fica puto, você não dá uma explicação adequada, mas é bom entender o caminho completo que essa dúvida chegou na cabeça do seu aluno, né? E eu lembro, né, profissionais, que quando eu fui dar aula de neurofisiologia, meu irmão, eu fiz vários cursos de neurofisiologia de graduação. Eu me lembro que eu fiz o curso de graduação de Stanford, eu acompanhei online, como outros professores universitários ensinavam, para entender como ele desenvolvia, qual eram as piadas que eram legais, quais eram as informações, os exemplos, porque eu aprendi como eles ensinam. Então, essa é a abordagem e é por isso que eu faço a introdução, tá bom? E aí, eu quero que vocês entendam, né, de onde surgiu a questão de que é impossível você ganhar músculo e perder gordura. Ou mesmo é pensar que um treino que perde gordura não é um treino de ganho de músculo, ou um treino de ganho de músculo não é um treino de ganho de gordura. Tudo começou por uma aplicação inadequada do princípio da termodinâmica. Que a galera vai falar, é só você estar em balanço calórico negativo, né? O déficit calórico vai fazer você emagrecer. Depende. Se você considerar que emagrecer é perder peso, talvez faça algum sentido. Mas se você considerar que emagrecer é perder gordura, isso não faz. Para quem não se lembra do que é termodinâmica, é uma parte da física que ela estuda as leis que regem as trocas de calor, de trabalho e outras formas de energia. Mais especificamente, né, o que a termodinâmica nos diz? Diz sobre a transformação de um tipo de energia em outra, sobre a disponibilidade de energia para a realização de trabalho. Então ela tem várias leis importantes, né, tipo a lei zero, do equilíbrio térmico. Você junta dois corpos com temperaturas diferentes, eles vão entrar em equilíbrio. A lei zero, que é o princípio da conservação da energia, que você sempre vai conservar a energia, só que ela vai ser conservada de diferentes formas. Então, pensando nos princípios da termodinâmica, que a energia é sempre conservada e ela segue um fluxo, né? O que começou a se acreditar? Porque se você quer emagrecer, se você quer perder gordura, e a gordura é uma reserva de energia, você tem que fazer essa energia fluir para fora. Né? Então, se a energia está fluindo para fora, você está emagrecendo. Por quê? Porque você tem menos energia do que você consumiu, você vai ter que abrir mão das suas reservas. Agora, se você está consumindo mais do que você gasta, a energia está fluindo para dentro. Então, seus tecidos se acumulam. Então, apesar de ser uma lógica muito simples, isso é completamente errado. Por quê? Porque a gordura é uma reserva de energia. Beleza. Né? A gordura libera energia quando ela é quebrada. Maravilha. Agora, o músculo, ele não é uma reserva de energia. O músculo é muito ineficiente como reserva de energia. O músculo é um tecido ativo. E quando você olha as vias fisiológicas pelas quais o músculo é construído e a gordura é destruída, elas coincidem. Vias bioquímicas que envolvem construção de músculo são vias bioquímicas que envolvem a degradação da gordura. E aí, quando você olha, né, a distância fisiológica dos processos de construção de músculo e de construção de gordura, você fala, velho, eles são completamente dissociados. Não é simplesmente um fluxo de energia, são reações fisiológicas muito complexas. Inclusive,
você vai ver diversos exemplos práticos do tanto que isso não dá certo. Porque se todo fosse a questão de fluxo de energia para músculo e gordura vir ou músculo e gordura ir embora, simplesmente uma dieta hipercalórica faria com que você ganhasse massa muscular. E não faz. Muitas vezes, uma dieta hipercalórica, ela pode até fazer com que você perca massa muscular. E muitas vezes, né, você vai ver casos de doenças que apresentam um quadro paradoxal chamado obesidade sarcopênica. O que isso quer dizer? Uma pessoa fica obesa ao mesmo tempo que ela perde massa muscular. Isso é comum, por exemplo, em muitas patologias, na AIDS, em tratamento de quimioterapia, com o avanço da idade, doença de Parkinson e até no próprio obeso. Porque se você avaliar a proporção que um obeso tem de massa muscular em relação ao peso total dele, você pode considerar que ele é sarcopênico. Porque ele tem uma quantidade de músculo que pode ser grande, mas não é proporcionalmente grande para o tanto de gordura que ele acumula. Então a gente precisa entender coisas muito importantes quando a gente vai montar treinos de emagrecimento. Até porque falar em emagrecimento não é simplesmente você direcionar a energia para fora. Eu vou gastar energia, eu vou emagrecer. Não. É você estimular os processos fisiológicos que vão favorecer com que você perca a gordura. E aqui, só para dar alguns exemplos, né, do tanto que o músculo, o processo de construção de músculo, ele pode ser um processo de gasto de gordura relevante. Você está agora me assistindo, aproximadamente 20% da energia que você está gastando é para construção de músculo. Então você pensa bem, poxa, você faz um treino intenso, você pode gastar 500 quilocalorias só para recuperar de um treino bem feito de leg press. A construção de 1 quilo de músculo pode custar de 5 a 8 mil quilocalorias. Então por que eu preciso que essa energia venha de fora? Se eu tenho fontes de energia a pronto emprego dentro do meu próprio organismo, que é o tecido de gordura. Você deve conhecer alguém que toma corticoide. O corticoide é um anabólico. Mas o que acontece quando a pessoa toma corticoide? Quando a pessoa toma corticoide, além dela perder massa muscular, ela ganha gordura. Então entenda que esse contexto histórico é para você falar, tá, então eu preciso pensar numa outra forma de emagrecer. Entendido isso, pessoal? E, por favor, né, se você é estudante ou se você é profissional da área, ou se você é leigo, como eu falei antes, é só você assinar o Nerdflix, né? Porque aí você vai ver que no Nerdflix eu tenho vários conteúdos importantes e ao longo da aula eu vou deixar passando as aulas para vocês estudarem, se aprofundar. Por exemplo, eu já de antemão adianto que vocês podem assistir essas aulas que tratam sobre musculação e emagrecimento, tá? Eu deixo a informação para como você assinar o Nerdflix aqui na descrição do vídeo e ele custa apenas R$ 34,90, legal? Você também pode se tornar membro do meu canal pagando a partir de R$ 4,99 e pagando a partir de R$ 4,99 você ganha um selinho de membro e tem acesso a conteúdo exclusivo. Além disso, para que o algoritmo entenda que os conteúdos científicos também agradam as pessoas, é essencial que você, nesse momento, agora mesmo, deixe o seu like no vídeo, coloque para seguir o canal e também ative as notificações, porque aí você vai ser informado de tudo que eu posto por aqui. Beleza, pessoal, dei a introdução, né? Cantei a pedra das modificações, das mudanças de paradigma. Gente, paradigma não é sempre uma coisa ruim, tá? E também não é sempre uma coisa bom. Paradigma é a visão geral sobre algo. Então, paradigma é a forma como todo mundo pensa, como todo mundo faz. Às vezes é certo, né? E às vezes não. Então, no caso do emagrecimento, a gente tem uma percepção geral e comum, mas no caso do emagrecimento, a gente vê que ela não está tão certinha assim. Então, eu quero falar aqui para vocês hoje, né, sobre uma estratégia que vai ajudar vocês a perder gordura sem perder músculo. Ou mais ainda, uma estratégia que pode fazer com que você perca a gordura e ganhe massa muscular. Sim, é exatamente isso. É aí, como você já partiu do pressuposto que a lei da termodinâmica não se aplica ao corpo humano, basta a gente trazer algumas evidências científicas que podem dar alguma noção disso. Sobre as evidências científicas, né, eu vou trazer 3 estudos que, por coincidência, são de um grande amigo meu de uma universidade onde eu já fui associado, que é a Universidade de Pádua, na Itália. Esse amigo meu se chama Antônio Paoli, é um médico, né, que já foi presidente da Federação de Culturismo, então, assim, é um médico que o lance dele mesmo é educação física. A primeira formação dele foi educação física, ele falou, eu fiz medicina para entender que meu lance é educação física. Então eu vou navegar por 3 artigos do Antônio Paoli, e aí, gente, o primeiro artigo seria o que a gente chama de um estudo agudo.
Um estudo agudo, ele te traz uma análise do que acontece em um período de tempo relativamente curto após o evento. Então, o primeiro artigo é um artigo de 2012, em que o Antônio Paoli e o grupo dele pegaram homens treinados. Então, era uma galera treinada, tá? E essa galera treinada poderia fazer diferentes tipos de treino. Eles poderiam fazer um treino que era longo, né, um treino que durava aí aproximadamente 1 hora e 20, e era um treino de 8 a 12 repetições, né, um exercício tradicional. Era um treino com 8 exercícios, 4 séries cada um. Beleza. E o outro treino era um treino mais curto. Enquanto o outro treino tinha 8 exercícios, com 4 séries cada um, né, 4 vezes 8, 32, o outro, que era mais intenso, tinha 3 exercícios, sendo que ele tinha o supino com 2 séries, a puxada com 2 séries e o leg press com 3. Caramba, então ele tinha 7 séries, então são 32 séries contra 7. Olha a diferença. Mais do que o quádruplo, quase 5 vezes mais séries nesse treino. Ele fez o quê? O primeiro treino era tradicional, com aquelas 8 a 12 repetições, sossegado. E o segundo treino, ele era pausa e descanso. Como é que funciona a pausa e descanso? Você pega uma carga que você consegue fazer 6, e aí quando você não consegue fazer a sexta, você dá uma pausa para se recuperar um pouquinho e você volta. Você faz uma, você faz 2, não vai muito além disso. Ele percebeu, né, que em termos de resposta, apesar de durar aí 20 minutinhos, esse treino de 7 séries, ele tinha um estresse muito maior em termos metabólicos, gastava muito mais glicogênio. E a gente sabe que quando algo gasta muito glicogênio, ele acaba nos obrigando a gastar mais gordura para se recuperar. E aí ele avaliou o que acontecia 22 horas depois. Quando ele avaliou o que acontecia 22 horas depois, ele chegou a 2 figurinhas aí. A primeira figurinha é o REE, é o Resting Energy Expenditure, que seria o gasto energético de repouso, e o TT é o treino tradicional, com 32 séries. E você vê que tem um aumento, né, no dia seguinte, de quando a turma faz esse treino de 1 hora e tanto. Mas quando você olha o treino de 20 e poucos minutos, que é o HIRT, H-I-R-T, o High Intensity Resistance Training, você vê que a elevação é muito maior. Sabe o que significa? Que quando você faz um treino de 20 minutos, no dia seguinte você está gastando 363 calorias a mais. Opa, por quê? Porque lá no começo eu te expliquei que o processo de recuperação de músculo custa muita energia, que o processo de construção de músculo é muito dispendioso. Então, quando você treina curto e intenso, você promove um desgaste maior no tecido muscular, nos sistemas anaeróbios, e para se recuperar disso no outro dia, o seu corpo usa mais energia. Só que além de usar mais energia, você está vendo o gráfico de baixo, ele quer saber de onde essa energia vem. O RR, né, que é a razão de troca respiratória, Respiratory Ratio, você vê que no TT ela não cai. Paulo, mas o que é o RR? Quanto mais ele está próximo de 1, mais você vai usar carboidrato. E quando ele fica próximo de 0,7, mais você está usando gordura. Então, se eu quero queimar gordura no dia seguinte, eu tenho que fazer o meu RR descer. Isso não aconteceu no treino de 1 hora e tanto. Já isso aconteceu no treino de 20 e poucos minutos. Então você observa que além desse treino obrigar você a gastar mais energia para se recuperar, ele te obriga a gastar mais gordura. Mas, Paulo, por que eu sou obrigado a gastar mais gordura? Porque quando você treina intenso, como você agride mais o seu tecido proteico e você esgota mais sua reserva de carboidrato, o seu corpo batalha para recuperar a proteína e o carboidrato. Então, se ele batalha para recuperar a proteína e o carboidrato, o que ele tem que fazer? Tirar energia de outro lugar. E de qual lugar ele vai tirar preferencialmente? Da gordura. Legal? Viu? Isso é uma introdução do estudo agudo. Então, baseado nisso, o que você vai pensar? Cara, então se eu repetir esse treino, sei lá, durante várias semanas, será que esse processo vai continuar? Eu vou ficar aumentando minha massa muscular e vou ficar diminuindo a minha gordura? E aí, o próprio Antônio Paoli trouxe 2 estudos, que são os estudos que eu vou trazer para você. Então, repara como é boa a introdução, né? Viu, gente, como é que eu sou didático, né? Por isso você não precisa ter medo de assinar o Nerdflix, mesmo que você seja leigo, né? Até eu vou trazer um depoimento que eu acho muito legal. Olha só, né? A galera que tem medo de assinar o Nerdflix, será que eu vou entender? Será que vai me ajudar? Olha que o colega falou, gente, assino o Nerdflix. O trem é bom demais. Sou advogado, nunca passei por perto de uma faculdade de educação física, mas ainda assim vale muito a pena para leigos. O Paulo Gentil é muito
didático. Então até o estudante de educação física que está no começo não fica com medo não. Aí o profissional pensa, mas será que é para mim? Meu irmão, são mais de 300 aulas, então o fato de ser didático não quer dizer que seja simplório. É importante vocês entenderem isso. R$ 34,90 por mês. Informação na descrição do vídeo. E aí o que acontece? De repente você já é assinante no Nerdflix, aí você tá olhando esse treino que eu falei da pausa e descanso, né? Rest pause, e você fala, Paulo, mas eu lembro de eu ter assistido essas aulas sobre métodos no Nerdflix. E aí, quando eu assisti essas aulas sobre métodos, me parece que é um treino muito mais para hipertrofia. E essa dose de treino, né, no estilo que você colocou ali, puxada, supino, um leg press, eu assisti a aula sobre dose de treino. E isso me parece um full body de hipertrofia. Ué, mas esse treino que promoveu uma queima de gordura gigantesca, de 20 minutinhos em alta intensidade, isso me parece muito mais um treino de hipertrofia. Será que isso cola no longo prazo? E aí eu vou trazer os dois estudos do Antônio Paoli. O primeiro teve 40 participantes. Ele durou 12 semanas, tá bom? Nessas 12 semanas, o que o Antônio Paoli fez? Ele dividiu essas pessoas que tinham de 50 a 65 anos em 3 grupos. Um grupo é o grupo controle, na verdade, 4 grupos. Um grupo é o grupo controle, que não fez nada. Então é um grupo que ficou lá, porque é a referência que a gente usa. Então todo mundo vai ser comparado consigo mesmo e com quem não fez nada. O treinamento de endurance eram 40 minutos numa frequência cardíaca que trabalhava na zona de queima de gordura. Que aí você vai ver, né? Ficava entre 60% e 65% da frequência cardíaca máxima. Ou, se você pega aquela escala de percepção de esforço que vai de 0 a 20, ficava ali entre 11 e 13. Ou seja, um treino na zona de queima de gordura para gastar caloria e o cara ficar bastante tempo lá. O outro era um circuito de musculação. Esse circuito de musculação funcionava assim. Você ia para a esteira e ficava 8 minutinhos. Naquela mesma intensidade tranquila. Beleza, terminou a esteira, você fazia puxada. Deixa eu escrever isso aqui, gente. De repente é legal, né? Porque a galera fala, eu quero copiar para eu fazer, então eu vou quebrar seu galho aqui. Vou escrever os 3 protocolos para não ter confusão, tá bom? Então eu tenho Endurance, que é o grupo 1. Vou até deixar a letra menos ruim, tá? Endurance. São 40 minutos entre 60 e 65%, tá? Deixa eu só confirmar, da frequência cardíaca máxima. Frequência cardíaca máxima. Beleza. Grupo 2. Circuito. Eu vou colocar metabólico. Por quê? Porque é aquela definição que eu dou de metabólico tensional, né? Que é um treino metabólico? Um treino metabólico, para esclarecer para vocês, que eu explico aí, é um treino que você faz mais repetições e usa uma carga mais leve. Então, nesse circuito metabólico, como é que funcionava a brincadeira? Eram 8 minutos de aeróbio, beleza? Então, 8 minutos de aeróbio, beleza. Saiu dos 8 minutos de aeróbio, né? Na esteira, o que ele fazia? Puxada, supino, depois ele fazia elevação, tá? Lateral, depois ele fazia leg press. Depois ele fazia leg. E ele repetia isso aqui 3 vezes. Paulo, mas por que você está chamando isso de metabólico? Porque esses exercícios de musculação eram feitos com carga baixa e muita repetição. Eram feitos com 15 repetições máximas. Beleza. E eu tenho o terceiro grupo, que é um circuito. Cara, como pode, né? Minha mãe é alfabetizadora, eu tenho a letra tão feia. Eu vou colocar tensional. Por que eu vou colocar tensional? Porque ele era igualzinho na quantidade de repetições, no exercício que ele escolhia, mas ele tinha uma diferença. A diferença era a seguinte: ele vai fazer, ao invés de fazer o aeróbio de 8 minutos, né? Ele vai fazer um hitzinho. Então ele faz um hit, mais também de 8 minutos. Os mesmos exercícios, só que ao invés de ser um exercício com 15 RM, era um exercício com 6 repetições
Mais duas pausas. Mais duas pausas. Ah, Paulo, é aquela pausa que ele testou no estudo anterior e verificou que aumentava a queima de gordura. Sim. Por que que ele fez isso? Porque ele queria saber se aquela história do efeito agudo iria se reproduzir em um estudo crônico. Então, de repente, você está falando, ah, Paulo, mas eu já tinha visto um vídeo. Caraca, a caneta voou. Eu já tinha visto um vídeo, né, em que você tinha falado desse método, mas você talvez tenha visto o vídeo agudo e não o vídeo de efeitos crônicos, né? E como é que ele mediu os efeitos crônicos? Ele avaliou a composição corporal. Paulo, teve dieta? Não. Ele falou, não é para você mudar a dieta. Se você comer mais, se você comer menos, você vai ser expulso do meu estudo. Olha que legal. Então, gente, ele fez o estudo dessa forma. E agora, o que eu quero mostrar para vocês? A redução na gordura dessas pessoas. Eu vou apresentar um gráfico, né, de cada um para vocês entenderem como é que a coisa funcionou. Então, olha só, gente. Acho que aqui vai ficar melhor. Calma aí. Vamos lá. Ei, bagunça. O Winston odeia que eu bata nesse quadro, vai bicho ficar morrendo de medo. Você tá vendo lá, pessoal? O grupo controle, né, que é o grupo que não fez nada, a gordura dele não se alterou. A barrinha branca era a gordura que ele tinha antes, e a barrinha laranja era a gordura que tinha depois. Então você vê que ele vai de 28,2 para 28. Aí, pessoal, o grupo do Endurance perdeu 3 quilos de gordura. Pô, nada mal, né? Ele saiu de 28,3 para 25. Aí você vai para o grupo que fez 3 passagens do circuito com 15 repetições máximas. Ah, Paulo, nada mal também, né? Ele saiu de 27,2 para 24,8, né? Ele também teve uma perdazinha de gordura legal. Agora, o que foi assustador mesmo foi a perda de gordura do grupo que fez pausa e descanso. Ele perdeu 6 quilos. Aí você pensa assim, caraca, Paulo, mas eu nunca vi uma pessoa treinando tensional, pausa e descanso para emagrecimento. Normalmente, como é que a pessoa vai treinar emagrecimento? Um dos dois. Ou ela vai fazer endurance, ou ela vai fazer 15 repetições máximas. Por quê? Porque ela acreditava em duas formas de enxergar o emagrecimento. Uma das formas era a que a gente pensa na abordagem, aula sobre isso daqui, tá? A gente pensa na abordagem metabólica, que é você pensar no substrato que o exercício vai gastar, então você vai lá e faz o exercício para gastar gordura, lembra? Zona de queima de gordura, e o exercício que vai te ajudar a queimar a gordura vai ser quem? Vai ser endurance. Vai ser endurance. Ou ela pensava na abordagem matemática. É fazer um exercício para queimar bastante gordura. Então, aquele exercício que tem que queimar não sei quantas calorias, que a pessoa tem que sair dali suada. Aí, nessa perspectiva, esse circuito com 15 RM poderia ser adequado, né? Então, quando você olha os resultados, você fala, mas aí a coisa não bate. É por isso que eu falo, paradigma nem sempre é uma coisa boa, né? Como nem sempre é uma coisa ruim, mas às vezes o jeito que todo mundo está falando, o jeito que todo mundo está fazendo, não é o real. Às vezes a gente só está reproduzindo no disse-me-disse. Por que eu faço? Porque todo mundo faz. Nessas horas você tem que lembrar da sua mamãe, que dizia sabiamente para você assim: você não é todo mundo. Então, tem um terceiro estudo do Antônio Paoli. Gente, curiosidade histórica, né? Você sabe por quê? Né? Essa universidade fica em Pádua. E muita gente lá se chama Antônio ou Antonino. Sabe por quê? Isso eu não sei quem já foi em Floripa, né? Tem um local ali chamado Santo Antônio de Lisboa. O Antônio, né, esse Antônio, ele foi um mártir, né? É uma pessoa que saiu de Portugal para evangelizar o pessoal no norte da África, e no retorno ele acabou se perdendo e foi parar na Itália. E aí ele foi parar em Pádua. E lá em Pádua ele fez várias coisas, né? Depois vocês procuram saber. E aí ele acabou se tornando padroeiro de Pádua. Então quando você vai em Pádua, eu já fui, que eu já dei aula lá, né? Você vê muita coisa de Santo Antônio. E aí muita gente vai falar de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua. Por quê? Mas esse cara é de Lisboa. Ele, na verdade, ele é para ser o Santo Antônio de Lisboa. Mas muita gente conhece ele como Santo Antônio de Pádua, que foi lá que ele fez muitos milagres. E por sinal, gente, se vocês tiverem oportunidade, né? Porque a galera vai viajar para Veneza é maravilhoso e tal, mas vai ali do lado, sabe? Poucos quilômetros, um trenzinho de 20 minutos você tá lá. Inclusive, né? Eu amo tanto esse país que eu tô batalhando para tirar minha cidadania italiana. Às vezes você tem um nominho aí, né? Que o Brasil é o país que mais tem descendente de italianos no mundo. No mundo. Então,
Então, pode ser aí, aproximadamente 30% da nossa população tem cidadania italiana, e isso te dá direito de ter um passaporte europeu. Eu estou fazendo com uma empresa que minha família ficou anos e anos e anos batalhando por isso e não saía do lugar, né? Aí eu estou fazendo com uma empresa chamada Geração Italiana. Então é uma galera bacana, né? Eu estou fazendo porque é outra vantagem. Quando você descobre que tem direito, aí você chama primo, cachorro, irmão, aí junta a galera e você consegue dividir os gastos pela turma. Então, além de eu dividir os gastos por uma galera grande da minha família, né? Tem tio, tem primo, tem prima, tem sobrinho, tem uma galera, além de dividir por essa galera toda, né? Eles ainda dividiram em 10 vezes. Então, eu deixo sempre aí, né? Quando eu falo deles, eu deixo na descrição do vídeo. E aí também, no card, vai aparecer o link para vocês falarem com a turma da Geração Italiana. Pode falar lá, o Paulo indicou que eles dão uma atenção diferenciada. E aí, eu estudo muito, né? Eu amo a história da Europa. Aliás, onde mais tem história por lá, né? Então, quando eu fui para lá e eu vi o Santo Antônio de Pádua, aí eu fui em Floripa, Santo Antônio de Lisboa, eu fui em outro lugar. Eu falei, pô, mas aí, é o mesmo maluco, né? É o cara que tava ali, que o cara, pô, ele viu 5 mártires sendo mortos e o cara ficou apaixonado por aquilo e falou, eu vou também. Então, pô, é massa, né? É uma história bonita. Mas vamos continuar no nosso Antônio, não o santo, né? O nosso Antônio Paoli, que é lá de Pádua, né? Por graças ao Santo Antônio, ele recebeu esse nome bonito. E aí, o Antônio Paoli, ele falou, vou fazer um estudo maior e vou trazer mais detalhes. Então, ele aumentou a quantidade de participantes. Ele agora estava com 58 participantes. Ele manteve o protocolo. Então, o protocolo estava aqui, né? Vamos testar de novo, né? Vamos ajeitar umas coisas, arredondar daqui, de lá, e vamos ver se a parada vai dar certo. Ou se aquele estudo foi um erro de percurso. Vamos ver se é reprodutível aquilo que eu fiz na primeira vez. Mesmos 3 protocolos, tá? Tudo bonitinho. Controle de dieta. Aí, gente, eu quero mostrar 2 coisas que aconteceram no estudo. Primeiro, agora eu não vou me ater a falar da gordura. Eu vou mostrar a balança. E agora, por favor, se você é profissional, presta atenção no que eu vou falar. Se você é uma pessoa que está treinando, presta mais atenção ainda. Porque às vezes o profissional vai te falar isso e você não vai ouvir. Emagrecer não é perder peso. Presta atenção na balança. O que você está vendo que aconteceu na balança? Na balança, o grupo que fez o aeróbio, né, ele perdeu 3,2 quilos. O grupo que fez o circuito perdeu 1,8. E o grupo que fez o pause e descanso, né, o circuito tensional, perdeu 3,1. Aí você olha esse estudo e fala assim, mas que bosta. Emagreceu tudo igual, né, e esse circuito ainda foi chulezento. Gente, quando o peso desce na balança, ele pode ser porque você perdeu músculo, ele pode ser porque você perdeu gordura, e ele pode ser porque você desidratou. Então, muito cuidado com isso. Tem coisas que fazem você perder peso, mas não são boas para emagrecer. Porque se você perde a mesma quantidade de músculo e de gordura, você não emagreceu. Você está definhando, né? Até eu recomendo muito que entrou uma aula no Nerdflix de uma palestra que eu dei num congresso médico falando sobre a história das pessoas que tomam remédio para emagrecer. Porque tem gente que está tomando remédio para emagrecer e está perdendo mais músculo do que gordura. Eu falei, eu não estou falando que é proibido tomar remédio, mas tem um tipo de exercício que vai ter que fazer. Os médicos falaram, putz, verdade, então a gente não pode prescrever remédio sem profissional. Então, cara, olha isso aí, porque vai ajudar você na argumentação com o médico e com seus alunos, se você é profissional, e se você está fazendo isso, vai ajudar você a abrir os olhos. O que vai interessar pra gente? A massa gorda. Porque quando você olha a massa gorda, você está vendo o degrauzinho? O grupo que fez o aeróbio perdeu 1,5 kg. O grupo que fez 15 RM perdeu 2,9. Meu velho, você tem noção que a galera que fez pausa e descanso perdeu 5,4 quilos de gordura sem fazer dieta em 3 meses? Sem fazer dieta em 3 meses. Paulo, mas eu nunca vi um resultado desse. Você nunca treinou assim, meu filho. Se você assinasse o Nerdflix e colocasse em prática o que eu falo por lá, provavelmente você já teria visto isso. Então, por que eu consigo essa mágica da pessoa perder 3 quilos na balança e 5 de gordura? Por que eu consigo essa mágica do cara que faz aeróbio perder 3 quilos na balança e 1,5 de gordura? Simples. Porque quando você faz aeróbio, você perde peso, mas você perde gordura e músculo. Tanto que se eu avaliasse o percentual de gordura dessa pessoa, talvez tivesse aumentado, né? Ou mantido igual. Nesse caso, ela provavelmente manteve igual, caiu muito pouco. Aí, quando você olha o que fez 15 repetições,
o que você percebe? Ele perdeu 2,9 quilos de gordura, mas ganhou 1 de músculo. Poxa, que coisa linda! E mais ainda, olha quem fez o circuito tensional. Perdeu 5,4 de músculo e ganhou 2,3 quilos. Ou perdão, já pensou que coisa horrível, né? Perdeu 5,4 de gordura e ganhou 2,3 de músculo. A dislexia é foda, né? Fazer sem corte é assim. Mas tem que ser na raça mesmo. Então, meus queridos, continuando, eu falei que queria mostrar 2 coisas para você. Eu quero mostrar agora esse gráfico com os parâmetros de saúde. Porque não é só perder gordura e ganhar músculo. Você vai ver redução de pressão arterial, você vai ver redução nos triglicerídeos, você vai ver redução no colesterol total, elevação do colesterol bom e queda no colesterol ruim. Então, na verdade, quando você adota uma abordagem dessa, de esquecer a porcaria da termodinâmica, que é uma coisa maravilhosa na física, mas não tem nada a ver com treinamento resistido, você traz o melhor dos mundos. Então, se você estiver trabalhando, né, com cardiopata, com idoso, com uma pessoa que está em um tratamento catabólico, ou para mim, pô, eu quero perder gordura, mas, velho, tô envelhecendo, músculo para mim não dá não. Eu fico brincando, eu falo, velho, é o seguinte, né, vai ganhando cintura e perdendo bunda, então daqui a pouco você fica bundinha chulada com aquele corpinho de sapo, eu não quero isso pra minha vida não. Fazer um treinamento, um tratamento emagrecedor catabólico é tudo que eu não quero para mim. Então entendam, meus queridos, que quando a gente se livra dos mitos, das simplificações, das reproduções de senso comum, a gente vê soluções maravilhosas e a gente tem a possibilidade de ter resultados maravilhosos. O treinamento que tem a capacidade de fazer essa mágica, de acelerar o seu processo de perda de gordura, enquanto mantém ou até mesmo ganha massa magra, né, massa muscular, é um treinamento de musculação intenso. Paulo, mas e se ao invés de eu fazer 3 passagens, eu fizesse 10, meu velho? Aí você ia trazer um overtraining. E o overtraining é aquele estado similar ao de quem toma corticoide. É o seu músculo indo embora e a sua gordura permanecendo. Então, meus queridos, vamos prestar bastante atenção nas mensagens que eu posso trazer para vocês aqui hoje. Hoje, eu te digo, você tem a possibilidade de ter um treino extremamente eficiente para perda de gordura, ao mesmo tempo que existe ganho de músculo. Por quê? A termodinâmica não tem nada a ver com o processo de emagrecimento. São reações fisiológicas distintas que muitas vezes uma está lado a lado com a outra. Perder gordura e ganhar músculo. Às vezes uma causa a outra. Poxa, se eu sou obrigado a gastar 8.000 calorias para construir 1 quilo de músculo, cara, essas calorias têm que vir de algum lugar. E quem é a minha reserva? Né? Nas aulas que eu falo sobre musculação e emagrecimento, meu irmão, é uma sequência. Por favor, estude essas aulas com um caderninho na mão. A outra coisa, se você está entrando num processo de emagrecimento, faça avaliação de composição corporal. Senão, você pode se enganar. Você pode estar se desidratando, você pode estar perdendo massa muscular. E isso não é bom, porque o processo de perda muscular baixa o seu metabolismo e torna cada vez mais difícil você emagrecer e cada vez mais fácil você engordar de novo. Tanto que o que acontece com as pessoas que fazem essas intervenções malucas que vai perder 10 arrobas em 5 dias? Elas viram uma sanfona, velho, né? Você dá um abraço na pessoa, sai um forrozinho ali dela. Então, bicho, por que isso acontece? Porque o metabolismo dela derruba, ela perde massa magra e qualquer reserva que ela come, qualquer coisa vai para reserva de gordura. Não tem o que ela fazer, pô, ela tá catabolizando, não tá construindo músculo, o corpo fala, vai pra gordura, tem nada para fazer com ela. Então, por favor, lembrem-se disso. Se você é profissional, não dê esse vacilo. Converse com seus alunos e use essas estratégias para explicar. Se você é estudante, você já começa com o pé direito, fazendo do jeito certo, para não sair por aí repetindo paradigmas errados. E se você é um leigo interessado em saber mais, coloca isso em prática. Olha só, aqui ainda saiu uma receita de bolo. Se você fosse copiar esse treino do jeito que está aqui, eu diria, tá quase tudo perfeito. Mas eu mudaria da seguinte forma, ó, velho, por isso que vocês vão assinar o Nerdflix, né? Porque aí eu ainda trouxe uma receitola de bolo para vocês aqui, Jesus amado, vou terminar com prescrição. Então, Paulo, como você melhoraria
esse circuitinho do Antônio Paoli, papel e caneta na mão. Eu faria da seguinte forma, né? Eu poderia botar um hitzinho no começo, né? Igual ele fez. Aí, depois olha a aula sobre hit para saber os melhores tipos. Legal. Aí, depois do hit, eu poderia ter um problema da perna estar cansada. Como a perna está cansada, eu vou começar com o membro superior. Rei dos membros superiores. Eu vou fazer um supino. Beleza. Depois do supino, eu descansei minha perna. Então, eu vou passar para os membros inferiores. Aí eu posso fazer um agachamento. Ah, Paulo, agachamento vai ser confusão para fazer circuito, né? Porque pode estar ocupado. Aí, então, eu faço um leg press. Porque agachamento, às vezes, você vai ter que montar a barra. Legal. Depois do leg press, aí eu faço uma puxada. E depois da puxada, Paulo, se você fosse montar barra, eu faria um levantamento terra, né? Mas se não, você pode fazer uma flexora, sentada ou deitada. E aí, gente, o que você pode fazer aqui para quando terminar essa brincadeira? Você pode, de brinde, né, colocar um abdominal. Ué, Paulo, mas tem as aulas de abdominal do Nerdflix que você fala que nem sempre você precisa fazer isolado. Mas normalmente o abdômen vai ser bem trabalhado se tu fizer um agachamento, um levantamento terra, e você vê que nenhum desses vai gerar uma exigência grande no abdominal para estabilizar. Talvez a puxada, dependendo de como você faz. Aí você faz um circuito desse aqui, ó, 2 vezes. Paulo, mas o estudo falou 3. Tá bom, mas com 2 vai estar de bom tamanho, repetindo isso 3 vezes por semana. Entendido? Aí você usa uma abordagem intencional, né? Mas o meu aluno é iniciante. Tudo bem, você usa abordagem metabólica, ela não foi ruim. Não foi ruim não, é de 15 RMI. Mas aí você pode usar a abordagem intencional e daí é só sucesso. Então lembre-se que vocês podem ser membros do meu canal a partir de R$ 4,99. Pô, um cara que dá uma prescrição aqui merece isso, mas eu mereço mais ainda que você assine o Nerdflix por R$ 34,90. Na descrição do vídeo, vocês vão encontrar. E se você quiser ter um passaporte europeu para você poder ir para os Estados Unidos sem precisar de visto, para você andar para a Europa sem ter o risco de ser barrado no aeroporto e pegar aquelas filas de imigração, corre para ver com a geração italiana se você tem direito. 30% dos brasileiros têm. E a vantagem, né? Se um dia você encher o saco e a situação no Brasil piorar ainda mais, vai por mim, pode piorar, é muito mais fácil os Estados Unidos conceder um visto para um europeu do que para um brasileiro. E outra, pô, você pode morar na Europa, né, velho? Na Europa, seguro, sistema de saúde gratuito, bom pra caceta, sistema educacional gratuito e bom pra caceta. Quem sabe? Eu vejo vocês no Nerdflix, eu vejo vocês aqui e de repente eu vejo vocês na Itália. Até a próxima, pessoal!